Olá, turma. Me chamo professora Gabriela e hoje a nossa aula será sobre vírus. Características gerais. Vírus são os responsáveis por causar diversas doenças, entre elas a gripe. No momento, vivemos um período grave de pandemia relacionado a uma doença causada por um vírus. A Covid-19 é uma doença causada pelo vírus coronavírus SARS-CoV-2. Vamos retomar esse assunto ao final do capítulo, mas antes disso, vamos falar um pouquinho mais sobre vírus no geral. Então, os vírus, eles não são pluricelulares nem unicelulares. Eles não são formados por células. Por não serem feitos de células, os vírus não se alimentam e não são capazes de se reproduzir por si mesmos. Para se reproduzirem, eles necessitam de uma célula que os hospede. São parasitas intracelulares obrigatórios. Turma, então é o seguinte, os vírus eles não apresentam células. Eles, para se reproduzirem, eles precisam estar dentro de outras células, e aí a gente vai ver lá na frente um pouquinho, que eles vão parasitar, né, células específicas, e nessas células eles vão tomar o aparato, né, do DNA ou RNA da célula e vão formar novos vírus a partir disso. Eles vão tomar conta, né, eles vão ser responsáveis por tomar todo o maquinário de DNA e produzir novos vírus. De modo simples, podemos descrever um vírus como sendo formado por um envoltório externo lipoproteico chamado capsídeo, dentro do qual se abriga o que é chamado material genético do vírus. Então, observem aqui, nós temos o material genético do vírus e aqui no entorno, esse material aqui alaranjado, né, lipoproteico, chamado de capsídeo. Os vírus apresentam espículas glicoproteínas que são específicas para determinadas células, ou seja, infectam apenas determinados tipos de células que apresentam receptores específicos para suas glicoproteínas específicas em suas membranas. Turma, vejam aqui esse vírus, nós temos aqui essas estruturas que são chamadas de espículas. Então, essas estruturas proteicas, elas são específicas para determinados tipos de célula. Então, um vírus ele vai parasitar um tipo específico de célula, tá bom? E como é que isso acontece? Eles são reconhecidos eles reconhecem as células que eles vão parasitar por essas espículas que são específicas. Então, elas só chegam próximas através de sinalizadores químicos em membranas que apresentam um receptor para o seu tipo de espícula, tá bom? Então, eles são específicos, os vírus. Aqui nós temos o exemplo novamente do material genético do vírus e o seu envoltório proteico chamado de capsídeo. Aqui nós temos um exemplo do coronavírus, né, também com as suas espículas específicas. Então, como eu falei, os vírus apresentam especificidade, né, eles só vão parasitar determinados tipos específicos de célula. E a infecção ela inicia pela adesão da proteína viral à proteína receptora da membrana plasmática, que é específica para cada tipo de vírus. Então, observem aqui o vírus com a sua espícula específica e ele vai se unir, né, aderir à proteína receptora na membrana da célula que ele vai parasitar. Então, ele vai, primeiro de tudo, ele se adere, depois ele penetra o material genético através da membrana, ou então ele se insere inteiro dentro da célula, e lá o material genético dele, ele vai agregar, vai infectar essa célula e vai unir seu material genético ao material da célula. E logo em seguida, ele vai promover a produção de novos vírus, né? Ele vai tomar e vai dominar a produção de proteínas e novos vírus dentro dessa célula. E vai haver a produção de novos vírus e depois pode ocorrer a lise da célula e aí eles vão infectam novas células para que haja nova reprodução viral e com isso a infecção de novas células dentro daquele tipo de célula específica do vírus, tá? Então, existe um tipo de vírus que foi estudado, que são os bacteriófagos,
Bacteriófagos são tipos de vírus que infectam bactérias. Existem dois tipos de ciclo, que a gente chama ciclo lítico e ciclo lisogênico. O ciclo lítico é um ciclo mais simples, no qual, olha só, isso aqui é um vírus bacteriófago, ele é bem específico. Os vírus eles não são iguais, mas eles apresentam estruturas semelhantes e também algumas estruturas diversas, né? Nesse caso aqui, a gente tem um bacteriófago que é bem característico. Eles apresentam esse capsídeo e uma cauda proteica. Ele injeta o seu material genético na célula que ele vai parasitar através dessa cauda. Então, aqui, ó, dentro do capsídeo, né, dessa região proteica, a gente tem o material genético que vai ser inserido através da sua cauda. Então, ele insere o seu material genético. Observem aqui essa estruturinha vermelha. Então, quando ele insere, ele informa para a célula que a partir de agora, o que eles vão produzir é material viral. Então, a célula ela começa a produzir, a célula que está sendo parasitada começa a produzir só material viral, vírus, né? DNA viral ou RNA viral, dependendo da situação. E aí a gente tem aqui, ó, vários novos vírus. Esses vírus vão se reproduzir, eles vão promover a lise dessa célula e em seguida eles vão infectar novas células. Então é assim que acontece. Quando ocorre a lise da célula, a gente chama de ciclo lítico. Mas quando o vírus ele infecta a célula, ele adere o seu material genético ao material genético da célula infectada, do organismo, nesse caso aqui a gente está falando de bactérias. Então, ele passa a reproduzir fazer novas reproduções. A célula ela vai fazer a sua reprodução normal, porém, o seu material genético está aqui mutado com o DNA viral. E aí ele vai ter a produção de novas bactérias, nesse caso aqui, porém com material genético modificado, mas não ocorre a lise da célula, ele está ali incubadinho, né? Porém, em algum momento pode ser que aconteça alguma mudança ambiental ou algo que estimule a produção do ciclo lítico, tá bom? Mas no ciclo lisogênico não existe a lise, a quebra da membrana plasmática, a lise da célula, né? Ou seja, o que é lise? É simplesmente promover o rompimento da membrana plasmática e a célula morre com isso, tá? Então, no ciclo lisogênico isso não acontece. No ciclo lítico, sim, ocorre a morte celular. Exemplos de doenças causadas por vírus. Então, algumas doenças podem ser causadas por vírus, como dengue, sarampo, hepatite, febre amarela, catapora, raiva, poliomielite. Tá? Então, os modos de transmissão dessas doenças são muito variados. Algumas, como gripe, sarampo e cachumba, são transmitidas por gotículas de saliva contendo vírus. O vírus da dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que o adquire ao picar uma pessoa contaminada. O vírus da febre amarela, em ambiente silvestre, é transmitido principalmente pelas fêmeas de mosquito do gênero Haemophilus e em ambiente urbano pelo Aedes aegypti. Então, um exemplo é o vírus da gripe. Quando uma pessoa gripada tosse ou espirra, muitas pequenas gotinhas de saliva são espalhadas pelo ar. Cada uma delas pode conter o vírus causador da gripe. Se uma delas entrar pela boca ou pelo nariz, a outra pessoa também será contaminada. E como é que isso acontece no vírus da gripe comum, por exemplo? Então, dentro de um indivíduo, o vírus da gripe invade uma célula do nariz ou da garganta, por exemplo. Dentro da célula, o vírus libera o seu material genético. Esse material tem a capacidade de assumir o controle da célula e usar a sua estrutura para produzir novos vírus. Gente, observem aqui na figurinha. Então, a gente tem um vírus específico para uma determinada tipo de célula. Então, ele, com a sua espículazinha, ele une-se à membrana da célula, vai entrar no interior da célula, né, o material genético, é liberado, fazendo com que substâncias e estruturas da célula sejam mobilizadas para produzir novos vírus. Vai acontecer a produção de novos vírus, porque o vírus vai controlar a produção, né, através desse parasitismo. E aí eles podem infectar outras células da mesma pessoa ou de outras pessoas, tá bom? Percebam aqui, os vírus sendo liberados, tá? Então, os vários novos vírus formados
deixam a célula e se espalham pelo organismo. Cada um deles vai entrar em outra célula e repetir todo esse processo, originando mais vírus. Por meio da saliva de uma pessoa contaminada, alguns deles podem ser transmitidos, deixando outras pessoas gripadas, tá bom? Então é assim que funciona. O vírus adere-se à membrana de uma célula específica, nesse caso aqui, eles disse a célula do nariz, da garganta, no caso da Covid-19, especificamente no pulmão ou em alguns outros órgãos. E nesses específicos órgãos, essa célula vai se aderir à membrana, o vírus vai aderir à membrana dessa célula e vai entrar na célula. E quando entra na célula, ele modifica, né, a produção de DNA e ele faz com que a célula produza DNA viral. E a partir daí você tem a reprodução do vírus. E ao promover a lise dessa célula, a morte dessa célula do órgão, por exemplo, que está sendo atingido pelo vírus, ele vai e infecta novas células. Uma doença atual que se tornou uma pandemia é a Covid-19. Então, é uma doença viral de consequências graves para a população. Foi descoberta em 2019 na China, a qual se espalhou por todo o mundo, sendo denominada de pandemia. Quando uma doença tem a capacidade de se espalhar por diferentes continentes, em uma onda epidêmica é chamada de pandemia. Epidemia é o aumento súbito do número de casos de uma doença em uma população. Então, turma, quando a gente tem um aumento súbito de uma doença que estava ali aparentemente controlada, então quando a gente tem esse aumento súbito de casos, então a gente chama isso de epidemia, né? Sendo que quando esse aumento súbito ele acontece em diferentes continentes do planeta, isso se chama pandemia. E as pandemias elas podem durar anos, né? No caso da nossa pandemia da Covid-19, ela dura aproximadamente já um ano no mundo, né? Então, a Covid-19 ela tem características de ter um contágio rápido e fácil, ou seja, a doença se espalha numa alta velocidade. Atualmente já foram produzidas vacinas numa velocidade recorde e o planeta começou a ser imunizado. Porém, a população ainda não adquiriu imunidade, porque é necessário que exista uma grande vacinação em massa, né? Em média, 70% da população precisa ser vacinada para que aquela doença comece a ser controlada. E as nossas vacinas, muitas delas são em 2 doses. E os estudos mostram que a imunidade ela só começa a ser eficaz quando a vacina, a segunda dose foi tomada, né, e após 15 dias, tá? Então é necessário um tempo, é necessário que tomem-se os cuidados, que eu vou falar mais lá na frente, para evitar o contágio e evitar a contaminação. A Covid ela tem tido consequências gravíssimas em nosso planeta. Nós estamos agora em março de 2020 e nós temos no Rio Grande do Norte 167.429 casos confirmados, com 3.608 mortes. Nós estamos numa segunda onda da doença e os nossos leitos de UTI estão aproximadamente 100% de ocupação. Então, exige de nós atenção, cuidado, e nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de cuidado que nós devemos ter para evitar o contágio. No Brasil, nós temos 10 milhões e 500 mil casos confirmados, com mais de 200 mil mortes, 250 mil mortes. Então, é muito importante, óbitos, que nós tenhamos cuidado e busquemos tomar as medidas preventivas, tá? Para evitar o contágio nesse momento que a vacinação ainda está começando a acontecer. Então, quais são as formas para que ocorre a transmissão da Covid, né? Então, através de gotículas de saliva, espirro, tosse, objetos contaminados como celulares, mesas, também através do aperto de mão. Então, é importante ter cuidado com isso. Como a gente pode ser, quais são os principais sintomas, né? Os sintomas mais comuns são a febre, tosse seca, cansaço, perda de paladar ou olfato. Sintomas menos comuns, diarreia, conjuntivite,
e sintomas graves, principalmente dificuldade de respirar ou falta de ar. Como que a gente previne atualmente, que a nossa vacina ainda está começando lentamente? Então, atualmente, a melhor forma de prevenção é evitar que o coronavírus se espalhe. Então, o que é que a gente pode fazer? Quem puder, fique em isolamento domiciliar e adotar medidas de higiene. Quais são as medidas de higiene? Lave as mãos sempre com água e sabão. Não toque nos olhos, nariz e boca com a mão suja. Ao tossir, cubra a boca com lenço, com antebraço. E ao sair de casa, turma, use máscara, tá bom? Lembrando que atualmente a única prevenção seria a vacina, que começou a ser aplicada na população brasileira e também potiguar do Rio Grande do Norte. Mas atualmente essa vacinação está acontecendo lentamente e é necessário que a gente tome os cuidados. Principal, quem puder, fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara, tá bom? Por hoje é só, turma. Hoje ficamos por aqui com a nossa aula sobre vírus. Muito obrigada!